O nosso texto é 1 de João capítulo 2, versículos 12 a 17. E o tema é: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. O texto no qual basearemos a mensagem começa no verso 12 do capítulo 2 da 1 de João. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bem, João, escrevendo aos destinatários da sua epístola, ou da sua carta, se preferirem, usa carinhosamente 4 termos para referir-se àqueles que naturalmente receberiam sua carta. O primeiro termo é filhinhos. No verso 12, ele começa dizendo assim: é um termo afetivo e é um termo que ele usa de afetividade, e é um termo que Jesus usou com seus discípulos. Jesus, em João 13:33, disse: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. E ele estava dizendo isso para os seus discípulos. Paulo também usou esse termo em Gálatas 4, e eu vou ler uma na TB, tradução brasileira, onde ele diz assim: filhinhos meus, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. João usou esse termo 8 vezes nesta epístola. E no verso 12, ao qual me referi, ele diz: filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então, quando ele usa esse termo, como já dissemos, é uma referência a todos os seus destinatários. E quando ele diz porque os seus pecados são perdoados, no sentido de um passado perfeito. Ele falou no início da epístola que se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Nos purificou e continua purificando. A obra de Jesus já foi feita, o sangue já foi derramado, e é por causa dele que nós temos perdão. O segundo termo é paz. Paz, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Depois, isso no verso 13, depois no verso 14, a segunda parte, ele diz: pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. A gente vê aqui, bom, primeiro, pais seriam pais espirituais, pessoas mais maduras na fé, e ele diz: porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio.
a ênfase que João dá no Evangelho que ele escreveu, e também aqui, frisando a existência de Cristo desde o princípio. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Ele diz isso no verso 13 e no verso 14. O terceiro termo é filhinhos. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Aqui, embora a tradução seja filhinhos, o sentido é de crianças. O termo é usado normalmente para se referir a crianças ou meninos. E podemos pensar que ele está se referindo a recém-convertidos, frágeis ainda na fé, ou novos na fé, recém-chegados. O quarto termo é jovens. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Isso no verso 13b. E depois no final do verso 14 ele diz: jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Em todos os dois casos, seriam também jovens na fé, mais maduros do que os filhinhos ao qual eu me referi anteriormente aqui. Mas é interessante que ele frisa, escrevo vocês porque vocês têm vencido o maligno. O jovem normalmente enfrenta muitas tentações, e ele diz porque vocês têm vencido o maligno. Ele diz porque vocês são fortes. O jovem tem um vigor físico que só temos nessa idade, né? Mas ele frisa, e a palavra de Deus permanece em vocês. Para que sejamos fortalecidos espiritualmente, é preciso que a palavra permaneça em nós. E para que a palavra permaneça em nós, nós devemos estar lendo, estudando, memorizando, meditando e nos lembrando sempre da palavra de Deus. Pois bem, depois vem o mandamento, e é aqui que queremos nos deter mais um pouco. Nós temos aqui um mandamento: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Naturalmente não se trata do mundo físico e das obras da criação de Deus, da natureza, a sua beleza, o próprio universo. Salmo 19 nos convida a glorificar a Deus através das obras de suas mãos. Salmo 19, verso 1, começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Então aqui está descrita uma maneira pela qual Deus se revela a nós. E o apóstolo Paulo diz que ninguém tem desculpa de não conhecer a Deus, porque Deus tem se revelado através das obras que Ele criou. E isso é incontestável. Mas não se trata também da humanidade, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo. E quando diz que amou o mundo, ele estava se referindo às pessoas que estão no mundo.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a palavra mundo aqui trata-se do sistema ético, que não ouve nem considera Deus. Ou seja, é aquele sistema que não está nem aí para Deus. Ou se o menciona como que automaticamente, sem que isso seja resultado do conhecimento verdadeiro de Deus. São aqueles que não obedecem à palavra de Deus, quer por ignorância, quer por terem escolhido não se importar com ele, porque nunca o acharam relevante, importante. E também é o mundo sedutor da árvore da vida. O primeiro casal foi tentado exatamente a ter um conhecimento que não era de Deus, mas é aquele que o mundo oferece. Mas João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós temos que ter muito cuidado, porque vivemos num mundo em que um mundo que é altamente, e eu não diria totalmente, mas a abstenção feita à igreja do Senhor, o mundo jaz no maligno. E muitas vezes as pessoas querem seguir pessoas que ditam moda, costumes e coisas que estão bombando aí na internet. E nós vamos ver isso mais pormenorizadamente daqui a pouco. Mas nós temos que entender que o sistema deste mundo não é padrão para o meu e o seu comportamento. Esse sistema tem um governo, é um governo paralelo ao de Deus. E João 14,30, Jesus falou desse governo paralelo. Ele disse assim: já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe deste mundo. E ele não tem poder sobre mim. Não tem poder sobre mim. Não tem poder, não tinha e não tem poder sobre Jesus, porque o poder que ele tem é quando eu e você pecamos. Então, Jesus pode dizer que ele não tem poder sobre mim. Algumas versões dizem não tem nenhuma autoridade sobre mim. Mas vamos ver as razões para não amarmos o mundo. São 3. Primeira, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Em Marcos 12:30, texto que a gente tem enfatizado aqui de várias maneiras e em várias ocasiões, Jesus disse, repetindo um mandamento que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 6, versos 5 e 6, salvo engano. Mas o texto de Marcos 12:30 diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. É assim que nós devemos amar o Senhor. E não podemos amar aquilo que nos encanta, que nos deslumbra, porque nós vamos ver porquê daqui a pouco. Deus não divide a sua glória e Deus quer exclusividade. E Ele não aceita nada menos do que isso. Ou
você está com Ele, comprometido com Ele, você o ama realmente e quer Ele mais do que tudo, ou então Jesus disse para os que estavam em cima do muro, porque você não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Foi a palavra de Jesus à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, lá no finalzinho da epístola, se não me engano, de Apocalipse. Tiago 4 diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Deus não aceita que você e eu tenhamos um coração duplo, mas que nós o amemos com inteireza de coração. Mateus 6,24, Jesus disse isso de forma bem clara e categórica: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Ah, mas todo mundo precisa de dinheiro, claro. Nós devemos e precisamos de dinheiro, para isso trabalhamos, para isso nos esforçamos, nos empenhamos. Mas não é o fim em si. Enriquecer-se, ter muito. Eu me lembro, e sempre cito aqui, eu era menino, gostava de ler histórias em quadrinhos do Pato Donald, do Tio Patinhas. Tio Patinhas era aquele que nadava em dinheiro, né? E se deleitava nisso. Quantos aqui foram dessa época? Tá, alguns. Estou velho, mas ainda tem muita gente que lembra dessas coisas, né? Pois bem, as razões para não amarmos a Deus, dissemos, são 3. A segunda razão, porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo que há no mundo não está se referindo, eu volto a dizer, aquilo que Deus fez, a obra da sua criação, mas ele está falando de um sistema maligno que tem norteado a vida de muita gente. O texto diz, porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. E eu citei o início do 16 e o final. Mas no meio, nós temos 3 coisas que não procedem do Pai. Não procedem de Deus. A primeira são os desejos da carne. O texto diz, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, e ele vai dizer outras coisas. Lá no Gênesis, no capítulo 3, verso 6, Satanás levou Eva a olhar para aquela árvore que Deus havia dito que não poder, da qual Deus disse que ela e ele, Adão, não poderiam comer. Então, o papel de Satanás foi
tornar aquela proibição algo muito atraente. E depois dele fazer a cabeça de Eva, o texto diz que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, isso atendia a um desejo que o diabo conseguiu inocular na mulher. O resultado, vocês sabem o que aconteceu. Nós temos que entender o seguinte: nem tudo que está à disposição é conveniente, é lícito, é adequado, é próprio. 1 Coríntios 6, 12 e 13 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. São muitas coisas atraentes que nos envolvem, que nos buscam seduzir. E ele diz: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Mas depois ele diz: porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. O nosso corpo existe para servir o Senhor. Alguém pode dizer: bom, então para que ele criou o sexo? Se eu tenho desejos, bem, você tem desejos e Deus estabeleceu como você pode satisfazer esses desejos de forma legítima. É através do casamento, uma união de um homem com uma mulher. E é através do casamento que você pode ter satisfeito os desejos que você tem. Agora você tem que ter cuidado para não alimentar esses desejos fora de época e muito menos valer-se de uma coisa que rola adoidado aí na internet, que é pornografia. Então, se você se dá o luxo de ver essas coisas, você está brincando com fogo. Isso vai levar você a queimar. Se você vê vídeos, ouve literatura, eu quando era bem jovem, muito jovem mesmo, eu lembro que me chegou às mãos uma literatura. Era pura literatura, não tinha figura, não tinha nada. E eu li aquilo e imediatamente aquilo me despertou para desejos que eu não deveria ter. E foi a única vez que eu li e nunca mais li. E existia no meu tempo, quando eu era jovem, muita literatura que explorava isso. Hoje existem aí vídeos e tudo que você queira para atender ao sistema do mundo, ao propósito de Satanás de levar você a desejar algo que não deve desejar, nem fazer, nem realizar. Isso não significa que a pessoa casada possa se valer disso. Não pode não. Tudo que está ali não é próprio para quem é casado e muito menos para quem não é. Então, se você... Bom, eu não tenho tempo agora para entrar em muitos detalhes, mas se você se envolver nisso, isso vicia, isso aprisiona você, é uma brecha para Satanás agir na sua vida, na vida da sua família e para destruir você. Então, esteja atento e não dê lugar
ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Por isso que o apóstolo disse, porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Eu não vejo nenhum problema dentro de um contexto conjugal você orar pedindo a direção e a bênção de Deus para o seu relacionamento íntimo. Nada de impuro no sexo. Mas o sexo fora do casamento, fora do contexto da pureza que deve haver entre os cônjuges e também os que não são ainda casados, não se coadunam com essas coisas. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8 diz assim, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. O que seria defraudar o irmão? Seria se aproximar dele sutilmente e seduzi-lo passo a passo e levar isso a uma consequência de... Seria uma sedução, seria hoje, como é que chama isso? Assédio. E existem muitas formas de assédio, uns bem sutis, com o propósito de ir levando, até que a pessoa caia. Por isso que dissemos e volto a dizer, não brinque com fogo. Quem brincar com fogo vai se queimar. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Efésios 2:3 diz assim, entre eles, ele é uma referência, o verso anterior vinha falando dos filhos da desobediência. Ele disse, entre eles, os filhos da desobediência, eu coloquei aqui, também nós todos andamos no passado. Todos nós fomos desobedientes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira filhos destinados à condenação, ao inferno, como também os demais. Era esse o nosso destino antes de conhecermos o Senhor. Pedro diz, amados, 1 Pedro 2,11, amados, peço a vocês como peregrinos, e ele diz, e forasteiros que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E quando Pedro fala de alma, ele está falando do espírito, porque enquanto Paulo é tricotomista, cria que o homem é um ser espiritual, ele tem uma alma e habita num corpo, mas o ser essencial dele é o espírito. Há quem seja dicotomista, crê em espírito e corpo. Eu sou tricotomista. Eu estou com Paulo e entendo que é assim. Mas primeiro
de Pedro 2,11 diz: amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O Espírito vamos para Gálatas 5, acho que é 19, não, é 16. 16 é que diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Nós falamos... mais um texto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, verso 14, ele diz assim: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Você precisa, eu preciso, nós precisamos nos revestir de Cristo. Isso fazemos quando cremos em Jesus e somos batizados em Cristo. Todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, diz ele ainda escrevendo aos Gálatas. Mas é preciso cultivar essa relação para que você possa vencer o maligno, como o apóstolo João recomendou logo no início do texto que nós lemos. 3 coisas no mundo que não procedem de Deus, do Pai. A segunda é os desejos dos olhos. O que são os desejos dos olhos? Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos. Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos. Era atraente, devia ser uma fruta bonita, um fruto bonito, atraente. E eu e você devemos entender sempre que nem tudo que é atraente é bom. A mulher, por exemplo, ela procura ser atraente. Eu não vejo nenhum problema no que diz respeito ao básico. Mas se ela procura ser atraente para atrair o desejo das pessoas, ela pode encontrar muitas pessoas que a desejem. Mas se alguém tiver juízo, não vai buscar uma mulher que seja linda, que seja deslumbrante. Pode até achar. E quando você conseguir as duas coisas é muito bom, mas você deve olhar o interior dessa mulher. O que é que ela tem? Ela tem Jesus, ela tem o temor de Deus, ela anda nos caminhos de Deus. Não estou falando de perfeição, não. Quais são os valores dessa mulher? E para o homem também é a mesma coisa. Não vá na conversa de quem quer que seja, mas veja quem é essa pessoa, em quem ele crê, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Mas a mulher vendo que a árvore era agradável aos olhos. E aí entra aquela questão também do consumismo, né? É um perigo você sair para fazer compras e comprar coisas que você não pode pagar, comprar coisas que não tem necessidade.
mas que você vê, você gosta, e tantas coisas são atraentes, são desejáveis para atender às necessidades dos desejos dos olhos, não é? Provérbios diz assim, Provérbios 27, 20: o mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Você vê uma coisa, você quer. Quando você tem aquela coisa, você já quer outra. Inicialmente você pode ficar degustando essa coisa que você viu e gostou, mas depois perde o encanto e aquilo já não satisfaz. Haja visto esse negócio aqui, ó. Tem gente que muda disso mais do que de roupa, né? E fica atualizando. Eu creio que a gente tem que atualizar sim, mas não porque foi lançado um novo, e você vai comprar às vezes um celular que você não sabe nem mexer nele. A maior parte das coisas que tem aqui eu nunca uso, e eu nem sei usar, para dizer a verdade. Esse aqui é o mais básico que tem. Mas nós temos que ter cuidado com o consumismo, com aquilo que todo mundo está fazendo, com aquilo que todo mundo tem. Muitas vezes eu me pergunto, e faço perguntas para as pessoas que têm as coisas: que lugar essas coisas ocupam na sua vida? Nós vamos ver isso já. Mateus diz assim, Mateus 5, 27 e 29. Jesus disse: ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela. É impossível você não ver a primeira vez, mas se você alimentar o que você viu, e ficar vendo, e ficar pensando, olha, a coisa vai longe. E Jesus diz que mesmo que você não tenha se deitado fisicamente com essa mulher, no coração você já pecou, já adulterou. Então é por isso que o ensino de Jesus é que não é a letra da lei, é a essência da lei. Não é o que você faz externamente, é o que você tem no coração. 3 coisas do mundo que não procedem do Pai. A terceira é a soberba da vida. No mesmo texto de Gênesis 3, 5, Satanás disse para a mulher: porque Deus sabe que no dia em que do fruto comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha que proposta. É por isso que muita gente cai no conto, nesses golpes aí. É o desejo de ter e ter. E existem, eu não sei de você, eu recebo telefonema todo dia de gente que está dizendo que quer aprovação para uma conta que eu não fiz, para
para um dinheiro que eu não saquei ou para uma compra que está sendo realizada. E se você cai, é claro que aí você é tentado, não para ter mais dinheiro, mas para cair num golpe de alguém que está tentando ganhar, tirar o que você tem. Mas normalmente as pessoas, quando caem em golpes, caíam há muito tempo atrás, quando não tinha nem internet, era através do engano. É uma isca que a pessoa deixa ali para que alguém vá lá e, com base naquela isca, igual o peixe, né? Ele come da isca e é fisgado. E depois você vê a bobagem que você fez e aí já não tem mais jeito. Então, Satanás diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. E Gênesis 3, 6 diz assim, vendo a mulher que a árvore era desejável para dar entendimento. Era isso que Satanás estava oferecendo, entendimento para ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. É por isso que ela comeu, deu também para o bobão do marido dela e ele comeu. Tiago 4, 15, 16 diz assim, em vez disso, bom, essa é uma soberba da vida, querer ser. É isso que o diabo quis. Ele diz, subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. E assim como ele tentou e não se deu bem, ele tentou o homem e o homem também não se deu bem, porque caiu na armadilha, a tentação de aparecer, de ser como Deus, de coisas altas, né? Coisas que vão notabilizar você, que vão destacar você, vão colocar você em evidência. Olha, só uma pessoa que deve ter evidência na minha vida e na sua vida, e essa pessoa é Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Romanos 12, 16b, na TB, tradução brasileira, diz assim, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios aos vossos olhos. Então, nós não devemos pensar que sabemos tudo, porque não sabemos nada. A pessoa que realmente é sábia, ela sabe que não sabe nada. O tolo pensa que sabe. E todo que pensa que sabe se dá mal, né? Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Assim, a segunda razão para não amarmos o mundo é porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. A terceira razão para não amarmos o mundo é o mundo passa bem como os seus desejos. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos. Vamos ver, nós temos aqui
E o texto diz ainda, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós temos duas afirmações categóricas aqui. Primeiro, o mundo passa bem como os seus desejos. 1 Coríntios 7,31 fala o seguinte: e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Gente, tudo passa. Tudo passa. Nós também passaremos. Ontem a Ana Bia estava me mostrando fotos de pessoas, seus avós, seus tios, e a gente viu lá tanta gente que não existe mais, não é verdade? Existe um site que você pode ver toda a sua genealogia, aqui no Brasil até o descobrimento do Brasil. E eu fiquei maravilhado, porque ali você tem toda a sua ascendência. Todo mundo já passou. Então nós não devemos viver nesse mundo como se fôssemos viver aqui eternamente. Porque tudo vai passar. É por isso também que Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Esse é o nosso destino. Esta é a nossa esperança. E nessa deve estar focada a nossa visão, nosso entendimento, nosso objetivo. Além do mais, tudo que existe no mundo, até tudo que Deus criou. 2 Pedro diz assim, 3:10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É interessante que Pedro escreveu estas coisas muito antes de João, mais tarde, trazer revelação sobre os novos céus e nova terra, lá em Apocalipse, se não me engano, não sei se é 20 ou 21, que fala assim, né? Deixa-me ver se... Não é no 20, é no 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, vai passar. Tudo vai passar. Por isso que Pedro nos chama de peregrinos e forasteiros,
pessoas que estamos aqui de passagem. A segunda afirmação categórica é: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de João 2,17. Então, Pedro também diz: vocês foram regenerados, perdão, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade ou toda a carne é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Uma coisa impressionante nesse texto, ele diz que nós fomos regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Esta é a semente. Esta é a semente que quando cremos nela, nos regenerou, mudou a nossa vida, mudou a nossa história, quando colocamos a nossa fé nessa palavra. E o que eu quero destacar aqui é a importância de eu e você estarmos continuamente lendo, estudando, ouvindo a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. E o ouvir da palavra de Deus. Então nós devemos nos ater a ela, porque ela não vai passar. E nós fomos regenerados, não de semente perecível, mas imperecível. Pedro também diz no capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa deve ser a minha, a sua expectativa. Malaquias 3,17, para concluir, diz assim, falando dos que servem a Deus, dos que obedecem a Deus pela fé: eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Chegará o dia em que nós veremos a diferença. Eu disse que ia terminar, mas eu vou ler mais um texto. João, 1 de João, capítulo 3, verso 1 diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. É uma referência a Jesus. E quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Participaremos da mesma glória que Ele tem,
e Ele prometeu isso na palavra. E todo que tem essa esperança nele purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se nós temos essa esperança, nós temos que buscar uma vida coerente com a nossa esperança. E a nossa esperança está no Senhor e naquilo que Ele fez por nós, ao dar a sua vida por nós. Então devemos atentar para o mandamento, e agora eu concluo, e o mandamento é esse: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queira o Senhor que você tenha plena certeza de que permanece para sempre. Você não faz a vontade de Deus para ser salvo, mas se você é salvo, você vai fazer a vontade de Deus. E para não deixar dúvidas, Efésios 2:8 e 9 dizem assim estes versos: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o verso 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, as boas obras, aquelas que são compatíveis com a nossa identidade em Cristo, então elas são consequências de alguém que creu em Jesus e foi por Ele transformado, não por seus méritos, mas pelos dele. E isso vai resultar em uma vida diferente.